Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o clemente e misericordioso. Assalamu alaikum a todos, queridos irmãos, queridas irmãs. Mais um programa, né, do Islã Sem Censura. Esta vez a gente vai falar sobre Ziyara, né, a visitação dos santuários sagrados. Que tipo de viagem é essa, né? Então, estamos com nossos queridos convidados, nossa querida Nesrin Berri, que várias vezes fez essa ziara, vai trazer para nós, vai compartilhar para nós das suas experiências, né? E também Haj Nasser, que tem origem iraquiana, né? Alhamdulillah. E nosso querido irmão Sheikh Wahid, que também teve uma boa experiência nessas viagens. Que Deus abençoe todos, queridos. Só mencionando uma palavra do Imam Sadiq alayhi salatu wassalam, quando falamos sobre Ziyara, o foco é direcionado para a Ziyara do Imam al-Hussein alayhi salam. Sim, temos Ziyara para todos os santuários sagrados, Ziyara do santuário do Nabi Muhammad, do profeta Muhammad, do Imam al-Rida lá no Irã, no Najaf, túmulo do Imam Ali alayhi salam, esse lugar tão sagrado, tão abençoado, mas o foco, quando se diz Ziyara, né, é voltado para a Ziyara do Imam al-Hussein alayhi salatu wassalam, especialmente esse Ziyara que muita gente considerou o maior movimento humano, Ziyara da Arba'in. Mais de 20 milhões são reunidos pela causa do Imam al-Hussein para visitar esse local. Só mencionando uma palavra do Imam Sadiq alayhi salatu wassalam, que falou: incentivem os nossos xiitas, os nossos seguidores a realizarem essa peregrinação à cidade de Karbala, visitarem o túmulo sagrado do Imam al-Hussein. E depois o Imam al-Sadiq alayhi salam mencionou alguns fatores, algumas consequências. Ele falou, em primeiro lugar, aumenta o sustento material, sustento espiritual. Tudo que você gasta vai voltar. E depois faz Deus prolongar sua vida, os dias da sua vida. Então, vamos compartilhar investimento. Investimento. É um investimento que a pessoa faz. Um contrato com Deus. Faço isso, você... É um pacto, com certeza. Eu gostaria de só... que você estava falando sobre Ziyara, que não é só Ziyara do Imam Hussein alayhi salam, Ziyara al-A'imma alayhi salam, mas a palavra Ziyara em árabe podemos traduzir como visitar. Então, eu quando te visito, Azul, que é Beitek, Ziyara. E quando visitarmos o Imam Hussein e os outros imams, é interessante saber e pensar assim, que o imam está vivo. Te recebe. Ele te recebe. Porque não são mártires. Qualquer mártir é vivo, ainda é o imam. Essa é a primeira coisa. O segundo, quando os mártires, o corpo foi encontrado, sem nenhuma, sabe que não, depois de muitos anos, quero dizer, e então eu sempre imagino assim, quando faço Ziyara, o Imam Hussein alayhi salam, ou qualquer imam, daquele jeito que foi martirizado, está aqui agora, e eu estou bem perto do Imam Hussein alayhi salam. Tem outro dito que fala, quando você faz Ziyara de longe e fala Assalamu alaikum ya Abu Abdullah al-Hussein, imagina a cabeça do Imam Hussein alayhi salam em cima da lança e faça Ziyara. Então essa Ziyara do Imam Hussein alayhi salam é uma Ziyara diferenciada. Vamos então escutar a palavra da irmã Nesrin, como que foi a primeira Ziyara e a próxima Ziyara. Recentemente também teve uma visitação também. Por favor, mas a primeira é diferente. Como é que foi a primeira Ziyara, diretora? Aos quantos anos fez essa viagem? Mas a gente foi em 2015. Primeira, né? Foi, eu acho que foi aquele 2015 movimento. 2015 foi na época quando ocuparam o Mosul. Então, foi um momento bem crítico no Iraque, tinha muitas explosões, era perigoso ir para lá. E aí uma amiga, né, incentivou, vamos, né? E aí eu fui daqui para o Líbano, a gente se encontrou, e aí na véspera da nossa partida,
acho que aconteceu uma explosão, né, em Bagdad. E aí eu liguei para ela de noite e falei, eu não sei, acho que tô Tô em dúvida. desistindo. Não sei se eu vou, não sei, tá perigoso. Não, vamos. Aí fomos. Chegamos, né, primeiro em Najaf, ficamos uns 3 dias, né, em Najaf. E aí eu já estava assim, ansiosa, querendo voltar, assim, tipo, eu fui falar com o organizador, né, A senhora foi com da uma caravana. Isso. Sim. E eu falei, então, mas assim, se eu quiser antecipar a minha viagem, assim, tipo, eu quero voltar Ainda daqui estava com um pouco de receio. Sim. Tava. Era pra gente ir pra Karbala no domingo, e aí eu falei, tá, tudo bem, a gente chega no domingo, e aí se puder, na terça ou na quarta, assim, ir embora. Aí ele falou, não, mas que você tá tá acontecendo? doida, assim, né? Assim, tem Salatul Jumu'ah, né? Vai ter... Você vai perder isso? Eu falei, não, assim, eu quero visitar e pronto, né? Eu quero voltar, porque é perigoso. E aí ele falou, não, tudo bem, a gente chega lá, você vê como é que tá e nós conversamos. E aí a gente chegou lá, né? Quando a senhora chegou lá, como é que foi a primeira Difícil. impressão? Mudou de ideia ou não? A gente pensa, né? É. Fala aí, começa a tremer, né? Porque o nome do Imam Hussein Falei. é forte. Isso na verdade é uma coisa que não é todo mundo sente. Quando algumas pessoas começam a sentir uma certa, essa sensibilidade, tem essa sensibilidade, toca, né? A história, tudo que passa na cabeça quando a pessoa chega. Eu lembro que a minha primeira visita para Karbala foi quando eu cheguei na cidade e eu estava no meio daquelas prédios, no meio daquelas casas, fazendo de tudo para tentar encontrar aquela cúpula dourada com a bandeira do Imam Hussein. E quando aquilo aconteceu, você não imagina, você não acredita Que está lá. que você está lá. Você quer acreditar, mas você não acredita. Porque que você tá sempre só imaginava, só pensava. Só imaginar. E, será que um dia eu vou? E como nós acreditamos que o Imam Hussein, o próprio Imam que convida a gente. Você recebeu um convite. Você queria, desistir. Não vou, mas seu Ele nome já estava escrito. Ele escolhe. E ele estava te esperando. Ele escolheu. Uma coisa que é muito interessante, quando, alhamdulillah, Deus me sustentou, o próprio Imam Hussein me sustentou, mais ou menos 8 vezes eu fui. Uma coisa que toca muito meu coração, essa tragédia, essa história triste. Quando você se encontra lá, próximo do túmulo sagrado do Imam Hussein, você vê, olha, tudo aconteceu por aí. Tudo aconteceu aqui. Foi isso que eu senti aqui. também. Isso. Eu estou Aqui. próximo. Karbala, o lugar onde... Tudo, a gente onde- revive, Olha, pensa. especialmente eu levei minha família para Khiyam al-Husseini, né? Sim, Rei Megó. Aquele região que foram estabelecidas as tendas do Imam al-Hussein. Tem um local chamado Tal Zainabiyya. Esse é muito profundo. É muito triste. Seria o último encontro de Sayyida Zainab, a irmã do Imam al-Hussein, com o Imam al-Hussein. Ela viu tudo. Aquele Subiu em monte, cima de um aquela pequeno subida. monte, né? Você está lá. E ela gritou, Você está lá. clamando o seu irmão. É muito triste. Não, é porque- algo muito muito profundo. grande, muito, assim, você não consegue Muito forte. Por isso, imaginar e assim, tipo, caber na sua cabeça, né? Que você está lá, tá tentando reviver aquilo e rever, né? Aí você chega lá e fala, é aqui. E aí você Que caiu um tenta dos olhar, mártires. Aí você olha, foi aqui. Aí você vai lá no Abu Fadl Abbas e fala, ai, foi aqui. Este é a Teve personagem. aquela conversa entre eles. É muito... É impressionante. tem uma E coisa. como é que foi depois? A senhora chegou lá, mudou de ideia? Ficou até o final do... Ah, fiquei. Não teve como...
fiquei, não tem como. Aí você se apega. Você se considera sortuda por estar lá. Como é que eu vou deixar você se isso sente e viajar? escolhido. Aí, Exatamente. Você fala, nossa, quanta honra eu estar aqui tão próxima, né? Aqui perto do túmulo. E, assim, quem sou eu para estar aqui? Né? Por que eu? Né? Por que eu? Né? Entre milhares de pessoas, tô tão próxima Do mundo assim. inteiro. Então, Eu vi um vídeo, eu vi uma cena numa visita que eu fiz de um peregrino paquistanês na porta do santuário do Imam Hussein se despedindo dele, porque ele estava indo, né? Tinha um momento da viagem. No último momento da viagem, ele estava se despedindo do imam e o chefe estava do meu lado. Ele falou: olha só como é que ele está se despedindo. Ele estava chorando, sabe? Como se É o quê? deixando algo tão valioso. E realmente, depois eu imagina de onde esse peregrino paquistanês, ele deve ter vindo de um subúrbio, de uma aldeia, de uma cidade lá, de um lugar muito longe. Imagina, às vezes, uma pessoa não ter condições, aquela viagem foi um presente, um dinheiro que ele estava juntando, todo aquele esforço que ele fez, chegou lá e ter que voltar, e pessoas, infelizmente, Tem uma história muito interessante. às vezes não valorizam, né? Claro. Tem condições de fazer a visita, ou visita, mas ele não sente este sentimento, né? Esta sensação. Eu vi um documentário de um produtor de filmes lá no Irã. Fez uma viagem, encontrou uma comunidade muito pequena, é uma cidade bem escondida lá na Índia. Encontrou com algumas famílias xiitas que estavam vivendo em uma extrema pobreza. Olha, coisas que 100 vezes pior que algumas favelas, é uma extrema pobreza. Não tem como eu explicar para vocês como eles viviam. Olha, um produtor, o assunto é outra coisa. Ele queria só conhecer o que aconteceu, a história deles, porque a origem deles era de Hyderabad. Eles foram muito longe. O que levou eles para uma região tão afastada da Índia? Falou para ele: o que vocês precisam aqui? O que vocês querem que a gente faça para vocês? Tinha uma mulher, né, muito velha. Ela falou: eu era criança, meu pai contava para mim sobre o Imam al-Hussein. Eu quero visitar o local dele. Não quero mais nada, só quero visitar. Aquela situação, eu acho que eles, cada 2, 3 dias tem um pedacinho de pão. Era tão complicado. Falou: eu quero isso. Sonho, né? Esse é um sonho de todos os chiitas. E depois, olha, documento muito interessante. Ficou escuro, levaram aquela menina velha. Aquela senhora. Olha, era muito profundo. Levaram para Karbala. Levaram para Karbala. Era muito difícil tirar visto, passaporte. Era uma família totalmente marginalizada pelo governo, né? Mas era muito profundo essa história. Mas finalmente tem uma outra história. Dizem que uma outra cidade no Irã, né? Você sabe que essa questão de viajar não é nem a questão de distância ou condições financeiras. Às vezes eu conheço, por exemplo, pessoas dentro do Irã que ainda não tiveram a chance de visitar Imam Rada. O próprio Imam Rada que está dentro do Irã. Não é ser questão de visto, às vezes as próprias condições do dia a dia, da vida da pessoa não leva, né, a isso acontecer. E essas pessoas, eles moravam numa cidade muito, né, longe, né, da capital Irã também muito iraniana, grande. E eles eles foram responsáveis por alguns tapetes, né? Um grande empresário iraniano fez tapetes, eles faziam tapetes artesanais. Esse empresário tinha encomendado tapetes artesanais para colocar no santuário do Imam Hussein alayhi salam. Quando chegou a hora de pagar, eles não queriam receber. Eles queriam
que fosse uma viagem, pagamento deles, que fosse, e eles ficaram vários anos, porque eram muitos tapetes de seda, artesanal, era uma coisa muito demorada, né? Quem mexe com isso sabe. Crianças, mulheres, idosos, todos, o empresário aceitou, né? Levou todo mundo até Karbala, e aí foi uma grande uma grande emoção, né? Uma coisa que todo xiita, como o Sheikh disse, sonha. Tem uma coisa muito interessante que antes de começar esse programa a gente estava falando, né, para a gente se preparar. Eu lembrei de uma palavra do Imam Sadiq alayhi salam que eu acho muito profundo. Ele fala: quando você fez viagem, não conte da dificuldade para seus amigos, conte das coisas boas. Sim. Ou seja, tenta incentivá-los, estimulá-los para fazer isso. Não deixe de realizar essa peregrinação. Então, eu acho que o que a gente pode fazer, alhamdulillah, é uma boa parte da nossa comunidade muçulmana, especialmente a comunidade xiita aqui em São Paulo, tem condições. Só que precisa de um certo incentivo. Quem pode empurrar? Aqueles que fizeram essa peregrinação, essa visitação. Transmitir essa experiência, falar um pouco. Muda a vida toda. Muda. Não, eu lembrei de uma história, meu Deus. Aquela história daquele jovem que Ibrahim indicou para o Senhor, levaram vocês para Karbala, a esposa dele ligou, falou que ele o mudou totalmente. Ibrahim estava contando uma história assim para mim, que é uma pessoa que cresceu aqui no Brasil, é um homem muito rico, fez a questão de fazer viagem. E ele ano que a gente levou? Não sei, estava com o Ibrahim Skype. E a gente levou ele... tinha um casal, eu acho que foi 2 anos atrás que a gente levou um casal. Mas muitos casos eu lembro. Mas sobre esses... uns membros da comunidade que o Sheikh Mai estava dizendo que eles não... Eu acho que porque eles não foram ainda. Como a senhora falou, a primeira vez foi, talvez não estava com medo, tudo, mas foi, depois continuou, né? Várias vezes. Na verdade, quando a pessoa viaja, faz a visita pela primeira vez, ele acaba meio que... Dá um jeito... Não, é um vício. Toda vez que ele vai, é um vício bom. Exato. É um vício bom, muito bom. Quando você falou não lembrar das dificuldades, mas eu acho que as dificuldades dessa viagem são bem gostosas. Sabe, uma dificuldade, especialmente no Arba'in. Você se coloca no lugar um pouco, né? Você fala, eu tô com todo o conforto. Sim. Tudo bem se eu passar um pouco o calor, tudo bem se cansar agora, um pouco. nesse Mas imagina verão... a família do Imam Hussein, imagina ele ter sofrido tudo. Na verdade, não é nem... Não é nada. Não é nada. Meu Mas sofrimento não é nada. eu acho algo extraordinário, né? Que eu, quando falo para meus filhos, que filho, você quer que eu compre uma bicicleta, notebook, tablet, o que você quer, mas esse ano eu vou te levar para Karbala, eles não aceitam. Não, a gente não quer nada, mas tem que levar a gente para Karbala, Arba'in. Todo ano eu tenho que levar eles para Karbala, senão vão me matar. Mas criança, o que é? Criança entende. Isso que eu estou dizendo, é um milagre, é um amor no coração de nós. A gente nasce com esse amor. A pessoa tem que saber que essa visita não é simplesmente uma visita, o que diferencia essa visita ser realmente sentida no coração, a pessoa se emocionar, a pessoa se sentir abençoado, é justamente essas questões. Quando a pessoa sabe quem está visitando, pelo menos sabe o que essa pessoa representa, quem é essa pessoa, não é simplesmente Imam Hussein, não foi apenas um neto, não foi apenas uma pessoa assim importante, não. Ele que salvou a religião de Exatamente. É uma pessoa que nós devemos a ele. Isso. Nós temos muita dívida a ele, especialmente, e a todos os imames, né? Isso. Então, justamente esse é o motivo que me faz, toda vez que chegar naquela região, né, por alguma viagem que eu faço, fazer questão de fazer a visita para Imam Hussein, porque eu me sinto endividado, né? A pessoa se sente em dívida com essas pessoas que foram os verdadeiros guardiões da mensagem, que foram os verdadeiros guardiões da religião,
Não é simplesmente essa viagem, não é simplesmente uma passatempo. Ó, vamos, não é um turismo, não é vamos passar alguns dias, não. Acho que é um ar puro. Isso é uma. Esperamos por um tempo. Isso. Né? Porque a gente se purifica e um ar que você respira que te dá um gás por um tempinho. Eu falei isso no programa passado, né, quando o chefe estava aqui. Quando eu entrei no Iraque pela primeira vez, em 2003, depois da queda do regime, eu tive uma sensação muito diferente. Como se eu tivesse retornado para minha casa. Como se eu tivesse chegado em minha casa. Todo esse tempo eu estava longe, estava fora de casa. Hoje eu voltei. No colo da mãe. E eu tenho certeza que toda pessoa, todo xiita, só vai conseguir sentir isso se experimentar, se não visitar, se não ir, não tem como, né? Mas tem que... Não é só porque você é iraquiano, todos nós sentimos. Exatamente. Não, mas eu tenho a minha descendência, eu tenho na verdade as duas descendências, né? Tanto por parte do pai e da mãe, do Irã, do Iraque, né? Mas é uma coisa muito... Não dá para explicar. Não dá para explicar. Não dá. É verdade. E durante o Arba'in, a senhora, inshallah, terá a oportunidade de fazer essa ziara, a senhora vai ver o quanto o povo iraquiano quebra todas as leis e todas as regras e todas as normas e todos os protocolos e tudo que a gente está acostumado a viver, né, no sentido de nos apegar nas coisas, isso é meu, deixa isso para lá, deixa para... Não, ele recebe qualquer pessoa como se fosse seu irmão. Não é, e se sente ainda, não é que não cumpriu direito. Exatamente, ainda não cumpriu, se sente, não é ofendido. Podemos dizer que ele se sente ofendido se você não aceitar, porque ele se considera como, de repente, se você não aceitou aquilo que ele está te dando, como se Imam Hussein não está aceitando aquilo dele, né? Eu lembro que a gente estava vindo de Bagdad para Karbala, 4, 5 homens, isso em 2012, antes da senhora viajar. Era mais perigoso ainda. Era noite, 4, 5 homens pararam o ônibus na estrada. Oi? Ainda estava Estados Unidos perigoso, eu não lembro, mas eu acho que estava um pouco perigoso. Em 2012, a gente voltando de Karbala, de Bagdad para Najaf, no meio do caminho, anoiteceu, 3, 4 homens ficaram na frente do nosso ônibus, né? E eles não deixavam o ônibus passar. E o rapaz estava com 2 brasileiros no carro, com uma senhora também, né, a Hayat, e a gente ficou um pouco apavorado, né? Ficamos com medo, né? O que está acontecendo? Tudo. Acabou, já fomos sequestrados. Mas a gente viu que eram 4 homens que tinham uma caravana ali e queriam que a gente descesse para que eles possam nos servir, nos alimentar, a gente rezar. E a gente foi obrigado, a gente saiu, tivemos que sair, eles não deixam o carro passar. São um pouco, às vezes são um pouco bravos também, parece. São bravos, exatamente. Tipo, já... Verdade, nas primeiras viagens que eu fiz com alguns dos meus amigos, né, a gente não sabia muito a linguagem dos iraquianos. Às vezes eu falava para meus amigos, olha, se você não desce agora, talvez... Vai apanhar. Grita, vem, por favor, vem. Então, a qualquer jeito, te leva para a sua casa e deixa um quarto só para você. Sim, ele vai, na verdade... Ele traz o que ele tem, sabe? Uma generosidade muito, muito grande. Inshallah, um dia a senhora vai também Ziyarat Arba'in, que é algo diferente das outras Ziyarat. Muita coisa que a gente faz durante Ziyarat Arba'in, nos outros tempos, a gente não faz, né? Que é... Por exemplo, eu falo às vezes para os amigos, para minha família, a gente não dorme no chão, sabe, muita poeira, não, esse prato aqui, não sei por que não tem talheres, porque não tem, muita coisa, Arba'in, né, Haj Nasser? Quebra você tudo. Faz, ou nessa história que agora o senhor acabou de contar,
3 pessoas, 4 pessoas estranhas, né, pararam a gente, por exemplo, madrugada, tá convidando para casa, no outro país. Quem aceitaria um convite assim? Mas né? foi E isso, você deve Mas, aceitar. não, mas isso a que- Bahia, tudo é outra coisa. A gente- um dos convidados que eu levei era brasileiro e não era nem muçulmano, né? Era um cristão, professor, pesquisador. Depois que a gente fez toda a viagem, terminamos o tour, eu falei para ele qual que é a sua impressão, né? O que que você achou? Ele falou assim, Nasser, eu não imaginava algo como este. Isso nunca passou na minha cabeça que Que pode ser tinha um evento, tinha algo tão generoso, tão grandioso como este no Iraque, durante esse evento. É uma coisa impressionante. Né? A senhora recomenda a visita? Quem tiver a oportunidade, assim, acho que não é quem tiver a oportunidade, tem que criar a oportunidade. Exatamente. Isso Tem mesmo. que criar, Tem que criar o- Mesmo que inventar. seja alguns dias. Não, das outras, essa primeira vez foram 7 dias. Aí uma outra vez também foram 7 dias também, com uma caravana. E aí, as últimas duas, em 2022, eu tinha um congresso no Irã. No Irã, não tem nada a ver Sim, com o Iraque, sim, né? Mas na reserva da minha passagem, a pessoa que estava, um amigo nosso, estava fazendo a reserva, ele falou: por que você não faz a conexão, né, pelo Najaf? Iraque. Aí parei assim, falei: dá para fazer? Aí, dá, sim, é tranquilo, né? As pessoas fazem. Najaf, Mashhad e volta. Depois, Fecha, pronto, já. e a Nada, senhora não já tem- conhecia, já tinha visitado? já. E aí dessa vez eu fui sozinha. Nossa, Sozinha, né? não foi com caravana, Nada, com guia, nada, sozinha. E como é que foi essa experiência? E Foi- incrível, Que legal. incrível, porque cheguei, fiquei só 2 dias. Acho que cheguei de tarde, passei o dia inteiro, e aí no dia seguinte tive que viajar, né, para Mashhad. Aí fui para o Najaf, fiz a ziara do Imam Ali, alayhi salam, e aí, assim, tipo, vamos, Rápido. quando a gente vai para Karbala? Vamos. E aí fui, passei a noite lá, e aí na manhã viajei. Na volta também. Não, Alhamdulillah. eu vou passar e vou ficar também 2 dias ali. E aí na volta eu volto também. Mas é essa sensação. Aí quando cheguei no aeroporto, saí, aí o rapaz, né, o motorista, uma indicação que ficou comigo, aí cheguei, sentei no carro, falei: ufa, tô em casa. Sabe, essa sensação que cheguei, nossa, que bom, cheguei, tô aqui. No Iraque, No quando a Iraque. senhora... Nossa. No Iraque. No Irã, não senti essa sensação Comodidade. de estar em casa. Não consegui sentir. Não sei, né? Mas assim, quando cheguei no Iraque, ufa, nossa, sabe assim, uma paz assim. Sim. E aí também fiz essa visitação também. Também fiquei 2 dias e voltei. E esse ano também, no começo em janeiro agora, 2024, também tive congresso no Iraque. E assim, aí eu falo, assim, às vezes eu falo, eu realmente sou muito abençoada, eu sou muita honra. E aí o hotel onde eu fiquei bem próximo, né, ao Haram. Então, quando cheguei, me acomodando, guardando as coisas e tal, aí fui olhar a janela. A hora que eu abri a janela, aí tá lá. A cúpula. Aí eu não Que sei. benção. Que benção. Dorme, acorda, assim, olhando aquilo. Alhamdulillah. Eu acho que esse tipo de viagem pode ser considerado também uma viagem ao invés da pessoa ir passear em países, às vezes, Sim. né, enfim, Turismo. turismo assim, tal, pode visitar, porque além dos santuários sagrados, o Iraque também tem vários pontos Por isso. históricos, turísticos. Hoje o Iraque está muito diferente do Iraque de 10 anos, 15 anos atrás, né? A questão da segurança, especialmente, está muito Mudou mais tudo, estabelecida. Hotéis, né? Enfim,
carros de luxo, tem transporte mais organizado, tudo mais. O país está em desenvolvimento. Sim, Não sim. é tão radical, mas Hoje- Tá devagarinho. Sim, não, mas mas tá hoje, melhorando. hoje quem sabe daqui 10, 15 anos é outro país. é isso que eu ia falar. Hoje eu estava vendo nas notícias que estão fazendo o maior aeroporto aeroporto não, maior, falando em aeroporto, Carbalhá vai ter aeroporto também. É, A partir do próximo ano vai ser inaugurado. Show. Então você pode fazer um bate e volta, né? Como dizem, você vai de manhã e volta volta de tarde. de tarde em É Carbalhá. muito bom, porque a gente sempre vai para Nádia Fubá Sim, lá, né? Agora. tá. Exatamente, mais uma opção, na verdade, especialmente durante a Ziara do Arbaim. Além disso, o maior porto do Oriente Médio está sendo construído no sul do Iraque. E esse porto vai servir como a rota da seda, né, Sim. que falam. Ele vai conseguir conectar os países da Ásia com a Europa, né, porque o Iraque está num ponto muito estratégico, né? E até 2040 ou 2050, eu acho que esse é um projeto muito grande, começando com o aeroporto e mais algumas estradas. Eu acho, o aeroporto não, desculpa de novo, errei. Porto. O porto vai ficar pronto, eu acho que ainda esse ano, até o final do ano. Outras estradas também. Faz parte da Rota da Seda? Faz parte da Rota da Seda. O Iraque é um dos países que está na rota. Né? Esse projeto É mais o aspecto marítimo, né? Que você pega ali as cargas, né? As exportações dos países, especialmente China, né? Desembarca da Índia, no sul, China, esses desembarca no sul do Iraque, ao invés de dar a volta para subir na Europa. O né? grupo pérsico. Cadê o professor de geografia para explicar isso? Ele descarrega, né? Ali no porto do Iraque. E isso é uma grande oportunidade para gerar emprego, para desenvolver, porque o Iraque a gente sabe que durante anos, décadas, né, sofreu muito com embargos, com o regime anterior. Aquele regime ditador de Saddam Hussein. Com certeza que Deus o amaldiçoa. Tudo bem. Mas é isso. Que Deus abençoe. Podemos encerrar ou podemos continuar? Quer falar alguma coisa sobre os grupos? O Sheik já levou vários grupos também, né? Muitos grupos. Quantas vezes o senhor já visitou Carbalhá? Quantas vezes o senhor já... muitas vezes, não lembro, mais de 20 vezes eu visitei. Mas Arbaim já faz 17 anos que a gente vai todo ano. Na verdade, a primeira vez que eu fui para Arbaim, eu falei, não, daí não vale a pena ir nos outros temas. Só durante o Arbaim. Eu recomendo muito. Recomendo muito todo mundo, inshallah. E esse ano também tem uma caravana, né? Esse ano também todo ano, porque esse podcast vai ficar, né? Talvez, agora estamos no ano 2024, mas quem sabe? No 2025, 2027, se alguém está assistindo, esse ano também temos. Se Deus quiser, inshallah, todo ano tem essa oportunidade. E não vai ter lucro para nosso grupo, para ninguém. A gente só quer servir. Não, uma agência. A caravana vai ser de peregrinos que vão sair daqui do Brasil. Do Brasil. Hoje já tem quantas pessoas inscritas? Nosso grupo a gente sempre leva da América do Sul, né? Mas do Brasil agora temos 7, 8 peregrinos que vão fazer essa peregrinação. E, inshallah, um dia, quem sabe, nosso sonho é levar centenas do Brasil. Inshallah. Porque é uma união do mundo xiismo. Claro, tem uns dos irmãos sunitas, cristãos, mas é um compromisso. Eu considero assim. Eu acho é um dia para todos os xiitas se reúnem e mostrar a força da nossa comunidade para o nosso imam al-Sharif, que nós estamos preparados, prontos para o imam chegar, que é como a gente fala, não somos como o povo de Kufa, mandaram cartas para o imam Hussein, deixaram, traíram. Mas a gente não, inshallah, estamos preparados, e eu considero Ziyarat al-Arbaim como compromisso do nosso mundo. Impacto com o imam al-Hussein. E essa ziara, na verdade, a cada ano ela parece que está mais gente, organizada, crescendo.
Nunca em nenhum ano teve retrocesso, né? Sempre Não evoluindo. dá sempre. para não dá, sabe? Às vezes tem uma palestra, um trecho da palestra, 25 milhões, 22, 23, 25, às vezes ainda mais. Imagina, durante esses 10 dias, se cada um consome somente um pedacinho, sabe? Pão iraquiano é muito pequeno. Sim, aquele pãozinho. Vai ser cada dia 25 milhões unidades de pão. Não, os números são impressionantes. Olha, não dá para. Impressionante. Juro, não Na verdade, dá para explicar como funciona isso. E outra coisa, já que o senhor entrou em números. Quantos litros? Esse trecho fala quantos litros de água, Não, porque é muito quente. É água, é banho, é casa, é acomodação. Como é? Não, alimento. agora tem botijão de gás e tudo, mas ainda tem uns lugares que não tem. Mas 15, 16, 17 anos atrás, tudo a madeira, eles cortavam, né? Levavam para lá e queimavam, daí virava carvão e faziam. Tudo isso faziam À mão. no meio do deserto, aquela tribo, na verdade, a Hacheira, a Taifa. Daí fazia isso sozinho, algo extraordinário. Não é coisa desse mundo. Como a vontade. É coisa do governo? Não, quem está ajudando? O povo mesmo ia sabendo. Eu lembro aquele ano, foi um ano na pandemia, que o Irã tinha que fechar a fronteira, só os aviões, né? Daí eu cheguei lá, caminhando, eu fui de avião, o povo iraquiano perguntava, porque sempre vai muito iraniano, né, para esse trabalho, com a felicidade assim, o senhor iraniano, abriram a fronteira. Falei, não, ainda não. Não, porque não abrem, a gente está esperando vocês, a gente está... Olha a hospitalidade. É uma iniciativa milhões, porque é o país mais próximo do Iraque, seria o Irã, né? Mais ou menos 3, 4 milhões dos peregrinos desse movimento são iranianos. Eu acho que é o maior número de peregrinos estrangeiros, né? Durante o Iraque são iranianos. Estão bem recebidos. Eles inteiro, né? Tem muita gente. O Arbaim fantástico. Várias, assim, épocas. Sempre vão. Sempre tem muita gente. Sempre está cheio. Na verdade, é 24 horas. Sim. Os santuários são 24 horas. Qualquer horário do dia que você vai, tem pessoas Mas ali. o ponto mais, como auge seria o dia de Arbaim. Explicando, queridos, só uma coisa a explicar, uma pequena colocação. Estamos falando sobre o Arbaim. Arbaim seria 40 dias, né, após, 40º, né? Isso. 40 dias após o martírio do Imam al-Hussein. Segundo uma tradição, a família, os cativos, os sobreviventes dessa tragédia foram devolvidos, né, voltaram para o túmulo sagrado do Imam al-Hussein, né? E isso ficou como se fosse uma tradição para realizar sua pregnação, para realizar aquele que falou Sheikh, para realizar o seu compromisso, seu pacto. Nesse caminho, de muitos países vêm, do Brasil, do Irã, Turquia, todos os países. Pessoas têm tradição de caminhar até lá. Ou seja, não pega avião, chegou em Karbala, tudo bem, vou visitar. Não, caminha do Bagdad, do Najaf, geralmente do Najaf. 40, não sei, 100, 200, do Basra 700. São 80, de Najaf do Basra 700. Nossa. Não, talvez este ano eu vi uma coisa impressionante. Eles saíram de Paquistão, eu acho, ou de Mashhad. Saíram de Mashhad. Esse ano, mais de 3 caminhando, saiu um pequeno grupo, eu acho que no Eid al-Adha. Eid al-Adha ou Eid al-Ghadir, saíram um grupo caminhando em direção para chegar durante o Arbaim. Estão no meio do caminho. Agora deve ter... eu acho que foi Yom Arafah, porque Arafah eu estava em Mashhad. Eu estava em Mashhad quando eles saíram de Mashhad caminhando. Sempre tem muita gente de Paquistão, de Afeganistão também, que atravessam essas fronteiras, vem para o Irã, de ônibus às vezes, demora, não sei, uma viagem de 2 dias. São muito longe. E nesse caminho, os peregrinos, aqueles que caminham, são bem recebidos pelos iraquianos, né? Aqueles membros da tribo ainda têm aquela estrutura tribal ainda no Iraque, né? Aqueles membros recebem os peregrinos ao lado das estradas, com tudo que eles têm. Pãozinho pode ser água, fruta, comida,
mesmo que seja muito simples. Eu me lembro, eu tinha um amigo meu, era um nosso professor, mas tratava como se fosse um amigo. Ele falava para nós, ô Sheikh Mahdi, vai procura, que se chama mawkib, é uma parada, uma estrada que coloca uma bandeja, né? Uma Coloca cantina. uma cantina, uma Sim. mesa, e oferece o que ele tem. Ele sempre falava para nós, vai para o lugar mais pobre. Vai, visita eles. Não procura a comida Lugar de... chique, com comida assim. Ele mesmo, às vezes, ia para... meu Deus, não dá para acreditar. Comida que não era tão boa, mas sentava, eu vou comer esta. E nos incentivava, faz isso. Eles vão ficar muito felizes, né? Então, tem pessoas que recebem. Isso, estamos falando sobre essa tradição. Estamos falando sobre essa experiência que talvez não se acha em outro lugar. Sim. Tá, eu queria contar uma história, mas rapidinho só. Uma vez eu levei 2 cristãos, já no próximo ano foi conosco de novo, aqui no Brasil, 2 brasileiros, e já muçulmano, né, se converteu. converteu. E Na primeira vez na ele primeira não era vez muçulmano. não era muçulmano. Ele foi Ele foi, na verdade, para conhecer, pra porque conhecer. a gente sempre falava da Arbaim, eu vou. E Daí o transformou. outro não se tornou muçulmano, não se reverteu mais. Ele falou que no ano que vem eu quero fazer um mawkib, como a gente pode Uma traduzir. cantina. É um cantinho que fazem distribuição da comida e tudo lá nessa caminhada. Daí não conseguiu fazer, não sei o que aconteceu. Depois ele falou que eu vou fazer algo aqui no Brasil para o Imam Hussein. Ele ainda, cristão, fez numa peregrinação no Brasil, depois mandou as fotos para nós. Na Nordeste fez, tem uma marcha. pelos fez judeus. algo em nome da bandeira do Imam Hussein, que distribuição, comida, água, legal. naquela peregrinação. Tem filmes, tem um documento legal. que está sendo feito, né? Está em processo documentário, meu Deus. Documentário que estão fazendo sobre essa pessoa. Eu vi um trecho do filme. Agosto. Vai ser muito legal. Que bom. Que bom. Conhecer o Imam Hussein, acho que não tem muçulmano ou Isso. cristão. Então acho que ele é para todos. Eu acho que o todos. que destaca realmente Imam Hussein, todos os imãs, mas especialmente Imam Hussein, na revolução do Imam Hussein, o que aconteceu em Karbala é esse aspecto humano, Isso. essa mensagem humana que ele levou, o sacrifício pelos valores, o altruísmo, a verdade, a sinceridade, a honestidade, o respeito, igualdade. Não havia racismo, né? Você é negro, você é branco, você é empregado, você é rico, todos estavam presentes ali naquele pequeno exército do Imam Hussein, alayhi salam, que tornou essa terra eternizou que essa não era pessoa. que não era conhecida, era um deserto no meio do nada, ninguém conhecia, nem existia Karbala. Né? O que transformou, o que fez essa cidade, este pedaço de terra existir e ter toda essa posição, né, para a comunidade muçulmana xiita, foi o sangue do Imam Hussein. Tudo bem, queridos, se vocês me permitem, era muito, muito interessante, sabe, esse diálogo, compartilhar essas experiências. Podemos falar mais ainda, muito mais que isso. Qualquer um falar muito mais. Lembra de uma história, uma coisinha. Não, e vai puxando e vai falando. Que Deus abençoe todos, queridos. Inshallah, estaremos com mais um programa com vocês. Vamos encerrar esse programa. Agradeço a todos que compartilharam suas experiências. Que Deus sustenta para todos nós, todos os anos, a visitação pelo Imam Al-Hussein alayhi salatu wassalam. Que assim seja, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullah.